o direito do consumidor, mas ele também precisa ter atenção. E não é só o prazo de validade que determina se o produto é próprio para o nosso consumo. Por isso, o repórter Luiz Crescenzo vai conversar com a gente, daqui a pouquinho o Marcos Corrêa também, para dar orientações sobre este assunto, além dos outros direitos do consumidor, quando tem algum problema. Vamos então começar com o Marcos, né, Marcos, para entender o seguinte. As pessoas, normalmente a gente reclama mesmo de problemas como esse, mas o PROCON recebe uma quantidade muito grande de reclamação na prática? Na verdade não, Luciane, representa apenas 1% do total de reclamações, é um número muito pequeno no total de queixas que chegam até o PROCON. Mas antes da gente tentar entender por que isso acontece, vamos dar então algumas dicas para se prevenir e evitar problemas. Primeiro, observar a embalagem. Tem algumas coisas que a gente já sabe que é importante observar, falamos já várias vezes sobre isso. Prazo de fabricação e principalmente o prazo de validade do produto, por mais simples que seja, tem que sempre ser observado para evitar problemas. Estou com o João Ibanes, do PROCON. João, nós vemos que as queixas são muito poucas, 1%, só por que tão pouco assim? Infelizmente, apesar do PROCON sempre divulgar tais normas, a Anvisa também, né, porque os dois são responsáveis, o consumidor, que é o primeiro juiz, é o primeiro que tem que cuidar que a lei seja cumprida, né, ele não tem esse costume ainda arraigado, talvez pelo código ainda ser novo perante a história de 18 anos, mas ele não identifica ainda alguns problemas. A validade já tem consumidores observando, mas outros casos ainda não. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora nós vamos ver que realmente uma questão muito importante, muito constante, é a desatenção do consumidor para com essas questões. Antes de colocar as compras no carrinho, Carolina mantém um hábito importante. Costumo sempre olhar o prazo de validade dos produtos, sim. Exemplo do que todo consumidor deve fazer. A maioria diz que presta atenção nas datas. Os produtores, os fabricantes, eles já colocam isso visando a saúde da população. Então, ele é um risco, sim. Após aquela data, acredita-se que ele deve causar algum efeito indesejado. Mas sempre existem os mais descuidados. Às vezes não olha todos, não. May também não ligava muito para isso, até o dia em que comprou e consumiu leite vencido. Acabou mudando de atitude. Eu tenho muito cuidado. Não pego nada que esteja até perto de vencer. Por quê? Porque eu sei que vai ser mal, não é um produto que seja benéfico. Então tem que ficar atento no prazo de validade, no prazo de fabricação. Uma coisa que é importante as pessoas observarem também é isso aqui, olha. As embalagens trazem lacre. Se tiver algum tipo de violação aqui, já não há mais nenhuma garantia da qualidade do produto. Agora, João, como a gente vê que as pessoas não dão muita atenção muitas vezes à questão do prazo de validade, se levar para casa, tiver algum problema e depois notar que ele já estava com o prazo vencido quando comprou, não pode reclamar? Pode, basta ele ter a nota fiscal, cupom fiscal, que é sempre aconselhável guardar, provando que ele comprou naquela data aquele produto e o produto está com a data vencida na embalagem. Né? Mas é importante observar quando se vai comprar no supermercado, por exemplo. Olha, além da validade, o mais importante é se produtos sujeitos à refrigeração. Então, poucos consumidores notam e prestam atenção. E é muito importante, porque no freezer do supermercado tem que haver a temperatura em que ele está funcionando. E na embalagem, o consumidor então deve conferir junto à embalagem, né, onde deve constar lá a temperatura adequada para o armazenamento e conferir no freezer, que tem que estar disposto ao consumidor, se aquela temperatura está adequada. Porque isso gera problemas sérios mesmo. Quando a pessoa teve algum problema de saúde por causa do produto, consumiu, passou mal, precisou de gastos médicos, alguma coisa desse tipo. Quem é que responde por isso e como é que a pessoa faz para buscar os seus direitos, João? Olha, o consumidor deve procurar o PROCON de sua cidade, né, a Anvisa, o PROCON já toma essa providência também perante a Anvisa, e aí sim procurar, diante da reclamação, diante da multa que será gerada, procurar também na justiça, concomitantemente, o seu direito à indenização por danos morais, danos à saúde. Então, e se o produto estiver deteriorado, inclusive o Código do Consumidor, a partir do artigo 61 para frente, ele prevê inclusive pena de detenção para o proprietário do estabelecimento. Obrigado, João, pela sua participação hoje aqui no Jornal Regional. Marcos Corrêa, de Campinas.